Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, o Canal Universitário e a TVT, a TV dos Trabalhadores. Vamos tratar hoje de algumas modificações que estão ocorrendo em legislações que abrem um debate sobre a questão da privatização ou não de serviços públicos, particularmente na área do saneamento, que é uma situação muito delicada, né? Hoje em dia, nós temos ainda 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada, imaginem, né? E 100 milhões de brasileiros que não têm acesso ao esgoto. Os outros 100 milhões de brasileiros que têm acesso ao esgoto, né, jogam quase a metade, as empresas que trabalham coletando esse esgoto jogam quase a metade in natura nos rios, poluindo, degradando e tal. Essa situação vai continuar assim? Essa situação vai mudar? Quais são as políticas que o Estado está desenvolvendo para tratar essa questão? Qual é o histórico que nós temos sobre esse tema? Bom, para tratar dessas questões, da privatizações e do saneamento, nós convidamos a Ana Lúcia Brito. Ana Lúcia é geógrafa, é mestre em planejamento urbano e regional, é doutora em urbanismo pelo Instituto de Urbanismo de Paris, é professora associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do ProURB, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da UFRJ, coordenadora do LO, Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, pesquisadora do Observatório das Metrópoles, do IPUR, do UFRJ, e coordenadora do projeto ONDAS, Observatório Nacional do Direito Humano à Água e ao Saneamento. Muito obrigado, Ana Lúcia, de poder estar com a gente aqui. Vai ser um prazer poder contar com a sua contribuição. Vou também apresentar para vocês o Gilberto Servinski. Ele é agrônomo, especialista em energia e sociedade no capitalismo contemporâneo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em economia política pela Universidade Federal do Espírito Santo, trabalha em formação e pesquisa junto a movimentos sociais, é professor do curso de extensão, especialização Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo do IPUR, UFRJ, e integra a coordenação do movimento dos atingidos por barragem, o MAP, o famoso MAP. Muito obrigado, Gilberto, por estar com a gente aqui também, né? Vai ser muito importante contar com vocês dois para esclarecer os nossos telespectadores. Vamos ter água encanada e tratada para todo mundo? Vamos ter esgoto para todo mundo? Quais são os empecilhos? Parece que isso encrencou, né? Deu uma parada. E eu começaria por dizer assim: existe um histórico de negligência do Estado em relação a esses investimentos, né? Mas 3 anos atrás, o governo Bolsonaro publicou uma lei que facilitaria a privatização desses serviços. E agora o governo Lula parece que modifica essa lei e nós gostaríamos de saber o que significou a proposta original de 3 anos atrás para regular a prestação de serviços de saneamento e o que significa a mudança que está em pauta nessa discussão que está nos jornais hoje, né? Ana Lúcia, você quer começar? Posso começar, sim. Bom, eu só ia fazer uma correção, assim, porque eu não sou coordenadora do ONDAS. O ONDAS é o Observatório do Direito Humano à Água e Saneamento, né? É uma ONG que reúne academia, sindicatos, entidades da sociedade civil, e eu sou, na realidade, do Conselho Consultivo do ONDAS, né? Bom, com relação às mudanças, né, na lei de saneamento, acho que vale recuperar um pouco o histórico, né, dessa mudança na legislação, que foi a Lei 14.026, né, promulgada durante o governo Bolsonaro. Essa lei, né, foi durante o período de pandemia, então, com muito pouca participação da sociedade civil organizada, né, e dentro da lei, ela se enquadra muito na política neoliberal, né, do governo Bolsonaro de, enfim, diminuir o Estado, né, e ampliar o espaço para o setor privado, né, na prestação do serviço público, que é um serviço essencial, né? As pessoas não podem viver sem água, né?
Então, esse marco legal, né, ele foi muito debatido, né, enfim, criticado, né, por entidades do setor, pelos prestadores públicos, né, as organizações, a ESB, que é uma organização da Companhia Estadual de Saneamento, né, das companhias estaduais de saneamento, a ASEMAI, né, que é a Associação dos Serviços Municipais de Saneamento, né, os sindicatos dos urbanitários, movimentos sociais organizados, né. Então, foi uma lei que teve inúmeras críticas, né, mas que, mesmo assim, foi aprovada, né. E agora, no governo Lula, né, essa lei, que era uma lei que abria muito espaço para a participação do setor privado, por um lado, né, e, por outro lado, né, enfim, criava limites, né, para a prestação pública, de uma certa forma, até estrangulava a prestação pública, né, criando uma série de normas para isso. Quando o governo Lula assumiu, né, esse decreto essa lei passou a ser regulamentada, né, por um decreto de regulamentação que saiu agora, né? E esse decreto traz alguns pontos positivos, né, e alguns pontos que a gente pode discutir como não tão positivos assim, né? Na realidade, quer dizer, o decreto ele modifica um pouco essa lógica, né, que era a lógica do governo Bolsonaro, da equipe do Guedes, né, enfim, estrangular o setor público, né, e abrir espaço, estimular a participação privada, partindo de um princípio extremamente equivocado, né, de que a universalização do serviço se faria mediante esse aumento da prestação privada. Muito obrigado. Gilberto, é melhor a gestão do setor privado ou do setor público para cuidar do saneamento, hein? Bom dia a todos, bom dia, professora, bom dia, Silvio. Nossa experiência histórica no Brasil, que a privatização ela não é uma alternativa ao serviço público, né? No setor elétrico, onde que a gente trabalha e onde que a gente conhece com maior com mais evidências, a história da privatização do setor elétrico é um caos. As tarifas explodiram, a qualidade do serviço diminuiu, precarizou o trabalho, os problemas das contaminações, uma série de consequências que o povo virou a vítima principal. Claro que os lucros para as empresas explodiram. No caso do saneamento, essa disputa que está colocada entre aquilo que... Eu diria o seguinte, que essas mudanças que foram organizadas na época do governo Bolsonaro, e agora essas mudanças que o governo Lula está tentando fazer uma correção adequada e correta, ela vem... Nós temos que entender um contexto como que isso vem acontecendo. O saneamento, que é abastecer a água, levar água limpa, de boa qualidade para o povo, coletar todo o esgotamento que é produzido pelas moradias e por todas as unidades, seja residências, né, coletar e dar um tratamento adequado para esse esgoto, para ser colocado de volta na natureza, a coleta do lixo e o tratamento adequado do lixo das cidades, a própria coleta separada das águas da chuva na cidade, né? Isso para as áreas urbanas quanto para as áreas rurais, essa questão. No Brasil, historicamente, o que existe foi construído pelo governo, pelo Estado, pelas empresas estatais de caráter estadual, né? O que está acontecendo agora, nesse último período, principalmente a partir de 2008 para cá? É que no mundo se estabeleceu uma profunda crise do capitalismo, as empresas estão procurando novos espaços de extrair lucratividade. No caso do Brasil, como é um setor, um serviço que, principalmente o abastecimento de água, em muitas das capitais e das grandes cidades
ele tem um sistema já instalado. Por exemplo, para nós ter uma ideia, nós temos cerca de 680 mil quilômetros de rede de abastecimento de água instalado. Tem quase 60 milhões de ligações, ou seja, de contas de água que pagam todo mês. O que as empresas privadas querem? Querem transferir isso àqueles melhores locais para eles aumentar a tarifa e passar a extrair lucro em cima disso. Eles não estão discutindo resolver o problema da periferia ou dos municípios lá da periferia, daqueles onde que a situação está pior, ou dos bairros periféricos. O que eles estão querendo é se apropriar dos melhores locais. E o projeto do Bolsonaro era entregar esses melhores locais, esses onde o sistema já está instalado, para a iniciativa privada, por meio de licitação e outorga e cobrança de um bônus na hora do leilão. O que o governo está fazendo, o governo Lula está fazendo, é aportar recurso público, né, fortalecer as empresas estatais, para que esse serviço seja tratado como um sistema de caráter público. Então, tem uma disputa se é o Estado que deve oferecer e colocar dinheiro público, inclusive, ou se isso deve ser privatizado. Essa é a disputa, no fundo, que tem. Evidentemente que são duas concepções totalmente diferentes. E essa é a questão que está em jogo, eu diria assim. Certamente isso vai se travar uma disputa no Congresso, porque o Congresso é privatista, né? E ao mesmo tempo, o governo, eu e nós, enquanto atingidos por barragens, nós defendemos que não se deve privatizar a água. A água não pode ser privatizada, nem o saneamento, mas nem as outras áreas. E é isso que está em jogo nesse momento do país. Porque se querem privatizar não só o saneamento, querem se privatizar, está em jogo a tentativa de privatizar os lagos, os rios, os aquíferos, o saneamento, todos os sistemas de transposições, tudo isso é que o capital quer privatizar. No fundo, ele quer transformar isso em propriedade particular dos grandes grupos econômicos, que hoje quem está disputando isso são os bancos e os fundos de investimento internacionais, são os banqueiros, que é o capital financeiro. Então, isso abre uma discussão que é internacional, né? Ana Lúcia, a água é um bem comum ou é uma mercadoria? Bom, eu parto do princípio de que a água é um bem comum, né? E a água é, sobretudo, né, o que a gente traz muito na discussão do Ondas, né? A água é um direito humano, né? Ou seja, todos têm que ter acesso à água. Você não pode ter nenhuma pessoa excluída desses direitos, né? E eu acho que essa temática, né, do direito humano à água, ela ainda não está incorporada na legislação brasileira, né? A gente teve um primeiro decreto, né, de regulamentação do setor de saneamento, né, que foi um decreto ainda no governo Lula, né? Um segundo decreto que modificou, né, uma segunda lei que modificou esse decreto, né, agora recentemente no governo Bolsonaro, né? Mas nenhum desses marcos legais, né, ele se preocupou de garantir, né, a água como um direito humano, né? E a garantia da água como direito humano pode trazer uma série de coisas que existem em outros países, né? Por exemplo, vou dar o exemplo na França, né? A França, existe uma legislação que proíbe o corte de água, né? Você não pode cortar a água das pessoas, mesmo que as pessoas não tenham pago pelo serviço, né? Enfim, vários outros países trazem essa dimensão, né? Outros países têm a questão do volume mínimo de água, né? Que as pessoas que é necessário para a sobrevivência das pessoas, né? Então, nesse sentido, né, a água é um direito essencial, né? E aí a gente pode até fazer uma diferença, né, entre a água que é água para consumo das famílias, né, e a água que é uma água que é usada como insumo produtivo, né? Mas essa água que é água para consumo das famílias, ela não pode ser cortada de jeito nenhum, e você pode estabelecer critérios para isso, né? Sobretudo nessa lógica do volume mínimo, né? Essa questão, o direito ao volume mínimo, a proibição do corte,
né, para famílias que têm água como uso, enfim, para a sua sobrevivência, uso residencial. A introdução da questão do direito humano à água na legislação, quer dizer, tudo isso seriam avanços legais, né, no marco legal, que poderiam ter sido incorporados e não foram, né? Então, agora, nesse debate, né, da regulamentação da lei, né, existem outras versões, né, outras propostas, né, que estão sendo formuladas, inclusive pelo Ondas, né, que traz todos esses elementos legais, né, para a garantia do acesso a esse serviço, né, partindo da lógica do bem comum, do direito humano, enfim, são referenciais que são importantes de serem incorporados na lei, né? Eu acho que o Brasil está indo na contramão, né, de outros países, estava durante o governo Bolsonaro, né? Eu acho que o governo Lula tem uma expectativa de aumentar muito, né, os investimentos públicos em saneamento, né? Mas, por outro lado, eu acho que não está muito claro dentro do governo Lula, isso é embate, né? Isso já foi comentado aqui pelo meu colega, né? Existe um embate dentro do governo, né? Existe um embate entre frações do governo, existe um embate entre o nosso Congresso Nacional, que é um congresso privatista, né? Então, enfim, no qual o lobby das empresas privadas é muito forte, né? A ABCOM, que é a Associação das Empresas Privadas, tem feito um lobby muito forte junto aos congressistas, né? Então, eu acho que a gente está numa fase de embate, né? De como vai se... Como o direito humano à água, como a questão do acesso à água e ao esgotamento sanitário, ao saneamento, vão ser tratados nesse novo governo, né? O governo está começando, né? Eu acho que tem uma série de coisas para serem discutidas e modificadas, né? O governo recriou o Ministério das Cidades, né? A Secretaria Nacional de Saneamento, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Mas, por outro lado, o Ministério das Cidades foi dado por um partido conservador, né? O Conselho Nacional das Cidades, dentro do Ministério das Cidades, ainda não foi recriado, né? Então, eu acho que a gente está numa fase de disputa, né? De disputa política, né? Sobre esse tema, né? Bem comum, mercadoria, direito humano, enfim, essas séries de questões. Muito bom. Olha, eu levantei uns dados, né? O Transnational Institute, que é uma instituição internacional que acompanha as questões da privatização, por exemplo, ele identifica que de 2000 a 2017, 884 iniciativas de reestatização de serviços públicos. E no caso particular da água, foram 312 cidades em 36 países que reestatizaram o tratamento da água e esgoto porque o serviço piorou de qualidade na mão do setor privado e as tarifas aumentaram uma barbaridade. E o investimento caiu muito, né? Bom, num cenário desse internacional, nós estamos vendo a participação do setor privado no saneamento crescer. De 2019, que tinha 14% do mercado, e em 2022 passa a ter 23%. Quer dizer, Gilberto, como é que você lê essa questão? Não houve sensibilidade da parte do governo anterior para verificar os resultados da privatização, né? Que são agora comprovados no mundo inteiro. Aumenta a tarifa e cai a qualidade, não tem investimento, né? Como é que a gente pode analisar isso? O Congresso garante isso? O setor privatista? As bancadas de interesse corporativo? O que é, hein? A primeira questão que eu acho que é fundamental é que quando se privatiza um sistema, muda-se totalmente a lógica e passa a prevalecer a lógica do rentismo, a lógica daquilo que nós chamamos de financiarização. Vou dar um exemplo. Quando uma empresa... o saneamento é um serviço público, né? O direito à água é um direito das pessoas ter acesso à água, de fato, de uma água de qualidade, e esse serviço, o povo paga impostos, e esses impostos são recolhidos no orçamento público. É direito do povo receber investimento
público, ou seja, do orçamento dos governos, seja da União, ou seja, dos estados, para instalar esse serviço e oferecer um serviço de boa qualidade. Isso é a primeira questão, é voltar o dinheiro que o povo paga em impostos em forma de serviço público. Isso é direito do povo. A segunda questão é que quando uma empresa é estatal, quando ela é controle estatal, a lógica estatal, historicamente, era que o lucro que ela tem é um reinvestimento para ampliação e melhoria do sistema. Quando tu privatiza, tem duas mudanças muito graves que acontecem. Primeiro, o lucro não é mais reinvestimento. O lucro dessa empresa passa a ser remessa de lucro para os seus acionistas que ficam nas bolsas de valores pelo mundo inteiro, Nova York, Londres, Bovespa e assim por diante. Portanto, esse lucro não é mais reinvestido no sistema. Então, então essa é a primeira questão, que aquilo que vem da cobrança das tarifas e vira lucro na estatal, ele é reinvestido para melhorar, para ampliar as redes, os encanamentos, criar sistemas de abastecimento e tratamento de água, todo o sistema, melhorar o sistema como um todo ou ampliar. Na lógica privada não funciona assim. Na lógica privada funciona remeter aos acionistas o lucro, né? A segunda questão é que quando eles privatizam, eles cobram, na hora da licitação, eles cobram um bônus, uma outorga. Então, uma empresa vai lá disputar essa licitação, e no caso do Rio agora aconteceu, acho que eles pagaram 2,2 bilhões para a empresa que ganhou. Ela topou pagar pelo sistema instalado 2,2 bi. Só que esses 2,2 bi que ela paga, ele vai ser cobrado na conta de água do povo com juros e correções. Vou dar um exemplo para vocês, como que isso aconteceu no setor elétrico, porque o que está acontecendo no saneamento é exatamente o que aconteceu já no setor elétrico. Tinha 29 hidrelétricas antigas, que o povo já pagou na conta de luz, elas pertenciam a Minas, São Paulo e aos 3 governadores que na época eram do PSDB lá dos 3 estados, um pouco da Antártida. Essas usinas foram leiloadas, mas elas já tinham sido pagas no caso dessas hidrelétricas no setor elétrico. E o novo dono comprou elas por 17 bi. Ao comprar elas, ele ganhou agora uma nova concessão por 30 anos, essas 29 usinas, e pagou 17 bilhões à vista, que é empresas internacionais que compraram, algumas delas eram chinesas. Só que sobre esses 17, eles vão cobrar mais 52 bilhões de juro ao longo dos 30 anos. Portanto, os 17 bilhões agora vai virar 70 bilhões que vão ser cobrados ao longo de 30 anos na conta de luz, em função daquelas 17 usinas que não é uma construção de uma usina nova. É apenas manutenção da usina já construída. No caso do saneamento, quando tu privatiza o sistema, é a mesma coisa. Tudo aquilo que eles pagam para adquirir e privatizar a empresa, eles cobram depois na conta de água do povo com juros. Portanto, essa é a lógica do sistema. E todo investimento, como o lucro não vira investimento, todo investimento novo para ampliar a rede, ampliar o encanamento, ampliar a reserva de água, para tratamento de água, eles também cobram esse investimento, mas com juros. Portanto, que eles chamam de capital próprio, ou seja, isso faz explodir as tarifas, porque tu tira o recurso do Estado como investimento público, e por isso que as empresas, nesses casos, se hiperendividam, causam um endividamento extraordinário dessas empresas, e com o passar do tempo entra em colapso o sistema. E no mundo é isso que aconteceu.
eles priorizaram só aumentar tarifas, endividar as empresas para extrair o máximo de lucro e o máximo de juros e cobrar na conta deles. Só que com o tempo o sistema não tem manutenção, eles demitem trabalhadores para ter um custo menor, o sistema vai colapsando, quando o sistema colapsa e vira um caos, eles agora querem a concessão de volta e entregam para o governo recuperar. É isso que aconteceu nos países onde foi privatizada a água e por isso que tem mais de 40 países hoje já que estão tendo que retomar o sistema. No caso do Brasil, como não foi privatizado, as empresas lá estão saindo de lá e tentando agora se apropriar disso. Com os anos, vai acontecer o que nos outros países aconteceu. Explosão das tarifas, hiperendividamento e perda de qualidade do serviço prestado nas cidades. Evidentemente que isso é que está em jogo nesse momento. Ana Lúcia, nós temos um debate que é teórico e político, não é? Quer dizer, o Estado, o setor privatista, aqueles que defendem as privatizações, falam assim: olha, o Estado é ineficiente, o Estado é corrupto, o Estado é um ônus para o Estado a prestação desse serviço, né? E o que a gente vê é um cenário mais ou menos não, bem diferente disso. Como é que você entende esses argumentos? Você acha que o Estado é tudo isso ou há uma possibilidade, com a reestatização, de ter coisas de qualidade? Eu vou dar um exemplo, né? E é interessante esse exemplo, porque existe uma organização, entre aspas, né, uma organização não governamental que se chama Trata Brasil, né? O Trata Brasil é, enfim, muito usado como referência para dados de saneamento, né? E quem entrar no site do Trata Brasil vai ver que ele é, sobretudo, né, financiado pelas empresas privadas, né? Então, o Trata Brasil representa o interesse das empresas privadas, da privatização, né? Recentemente saiu um ranking do Trata Brasil, né, sobre os melhores serviços de saneamento em municípios com mais de 100 mil habitantes, né? O último ranking que saiu agora de 2023, né? E se a gente for olhar, né, nesse ranking, né, entre os 30 primeiros melhores serviços de saneamento, e tem várias cidades aqui no interior de São Paulo, né, tem outras cidades, enfim, Minas, Uberlândia, Uberaba, né, desses 30 melhores serviços, né, só tem 3 de prestação privada, né, todos os outros são prestação pública. Da Sabesp, Uberlândia, Uberaba, que são SAIs, né, são serviços autônomos municipais, outros serviços autônomos municipais, demais, né? Então, eu acho que tem algum problema, né, nessa ideia de que o serviço público ele é ineficiente, né? Eu acho que essa é uma primeira falácia, né, que é trazida pelos defensores da prestação privada, né, que não é absolutamente verdade, nem no caso brasileiro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, eu acho que indo na linha um pouco do que o Gilberto comentou aqui, né, do que foi falado, né, eu acho que a gente tem que olhar um pouco, quer dizer, quais são os interesses dessas empresas privadas. Eu acho que vale olhar um pouco o caso do Brasil agora, né, com essas recentes privatizações que aconteceu no Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro foi dividido em blocos de concessão, né, as empresas que ganharam, né. A gente tem feito um estudo, né, no grupo de pesquisa no qual eu trabalho, junto com o professor Léo Heller, né, sobre esse tema, né, da privatização e da financiarização no serviço de saneamento, né. O Brasil está tendo uma concentração enorme, né, desse setor, ou seja, a gente tem 4 grandes empresas, né, que estão ganhando praticamente todos os contratos, né, entre as quais está a BRK, né, que é uma subsidiária do grupo financeiro Brookfield, né, uma outra que se chama AEGEA, né, que ganhou aqui no Rio, ganhou da Porção, também no Rio Grande do Sul, agora recentemente, que ainda está em disputa, né, ainda está em litígio. A AEGEA, quando você for olhar o capital da AEGEA, né, o capital da AEGEA é Fundo Financeiro de Singapura, fundos financeiros internacionais, né? Então, está tendo uma mudança muito grande de perfil, né, de empresas que eram tradicionalmente empresas de engenharia, a gente pode pensar isso em outros tempos, né, o Debrecht, enfim, Galvão, empresas anteriores que prestavam serviço nesse setor, empresas privadas, né,
para esses grupos financeiros internacionais, que tem essa lógica, evidentemente, que vem a prestação de serviço, né, não pelo serviço em si, né, mas pelo tipo de ganho que pode ser feito ali, né. Um exemplo de ganho, claro, agora no Rio de Janeiro, por exemplo, foi essa questão que foi comentada aqui do pagamento da outorga, né, teve uma outorga, um valor de ágio bastante grande em cima da outorga, né, no Rio de Janeiro, mas antes da assunção do governo Lula, né, o BNDES se comprometeu com financiamento para o pagamento da outorga. Ou seja, a empresa paga a outorga, ela recebe um recurso do BNDES, que são recursos, lembrando que os recursos do BNDES são recursos nossos, né, dos trabalhadores. Né? Então, ela recebe o recurso do BNDES, né, para fazer, enfim, financiar a outorga que ela pagou, né? Aumenta a tarifa, porque desde que eles assumiram a EGEA já teve 2 aumentos de tarifa. Né? Ontem teve um exemplo muito claro disso. Ontem teve uma audiência pública, né? Eu tive a oportunidade de assistir na Assembleia Legislativa daqui do Rio, onde estavam presentes as 3 empresas estaduais que prestam serviços de saneamento, né? Entre as quais uma delas a EGEA, que foi quem ganhou a maior parte dos votos, né? Que aqui tem um nome, enfim, é uma subsidiária da EGEA que se chama Águas do Rio. Né? A EGEA também tem, no mesmo município, que é um município periférico, pobre da região metropolitana do Rio de Janeiro, São João de Meriti, né? A EGEA já tinha um contrato de esgotamento sanitário, né? Que ela não está fazendo, não fez absolutamente nada com relação a esse contrato, né? E agora uma subsidiária da EGEA assumiu a parte de água em São João de Meriti. Aí ontem, no debate, né, o presidente da Água do Rio falou, não, mas nós não temos nada a ver com o esgotamento sanitário de São João de Meriti, que não foi feito nada. Nosso negócio aqui é a água. Ah, mas não é a mesma empresa? Ambas não são a EGEA? Ah, não, mas é outro contrato, eu não sei exatamente. Bom, enfim, se enrolou e não disse nada. Né? Então, eu acho que eu acho que olhar um pouco que empresas são essas, né? Quais são os interesses que estão por trás, né? A BRK, que ganhou a concessão em Alagoas, né? Que é uma subsidiária, enfim, de um grande grupo financeiro internacional, né? Eu acho que a gente tem que desvelar um pouco, né? Quais são os interesses que estão por trás disso, né? Por que um fundo financeiro internacional quer investir em saneamento no Rio de Janeiro, na periferia do Rio de Janeiro? Então, assim, alguma coisa está errada, né? Então, acho que a gente tem que começar a olhar um pouco para isso com mais cuidado. Tá. Silvio e Ana, eu posso só, claro, só dar porque mas pode continuar. Porque o que a Ana está dizendo, eu estava olhando hoje a situação de uma outra empresa, Ana. Tem 2 empresas muito parecidas. A CAGES, que é uma estatal 100% controlada do estado do Ceará. 89% é do governo do estado e 11% de Fortaleza, da cidade de Fortaleza. Mas é uma empresa estatal, né? E a Corsan, no Rio Grande do Sul, que é uma empresa também que acabou de ser privatizada, elas são muito parecidas em tamanho, as duas. Né? Só que quando tu olha a empresa lá do Ceará, ela tem uma tarifa que comparada com o Rio Grande do Sul, a tarifa de água, é 55% menor que a tarifa do Rio Grande do Sul. Mas quando tu olha a capacidade dos trabalhadores lá, tu pega a quantidade de trabalhadores e quantas ligações, ou seja, quantas casas eles conseguem atender, um trabalhador consegue, a CAGES é a empresa mais eficiente no trabalho. Eles atendem 900 casas, cada trabalhador consegue atender 900 ligações. É a empresa que os trabalhadores são os mais produtivos. Então, o pessoal diz, não, é o ineficiente. Quem é o ineficiente? Nesse caso, a CAGES do Ceará é a mais eficiente do Brasil.
No ranking, é a melhor. Os trabalhadores são os mais produtivos, os mais capacitados, os melhores que conseguem atender mais quantidade de ligações, se fosse analisar pela lógica, inclusive, do capital. A Corsan, ela tem um trabalhador da Corsan atende 350 ligações. Veja, uma é 900, outra é 350. Eles privatizaram a Corsan, mas a CAGES, no último ano, 2022, teve 200 milhões de lucro. Mesmo com esses trabalhadores, e ela teve 200 milhões de lucro, com uma tarifa que é a metade da Corsan. O que agora? Qual a empresa que eles privatizaram? A Corsan. O que eles vão fazer? Eles vão demitir os trabalhadores, uma parte dos trabalhadores, eles vão, com uma tarifa que é o dobro, o que vai acontecer? E vão ainda aumentar a tarifa ainda mais no caso do Rio Grande do Sul, então vai explodir a tarifa ainda mais, que já é uma das mais altas, para explodir o lucro dessa empresa agora privatizada. Vocês estão percebendo o que é a lógica? Por isso que eles fizeram uma batalha extraordinária para privatizar a Corsan no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque eles sabem, com um pequeno ajuste, eles vão, no próximo mês, já empilhar lucro da questão. Mas agora tem uma outra questão que nós temos que considerar. Eu vou pegar o caso, de novo, do Ceará, da CAGES, que é a empresa de saneamento do Estado. 56% da tarifa, da receita, vem de Fortaleza, da cidade da capital. Mas a tarifa é uma tarifa que eles chamam tem subsídio cruzado, portanto, nessa região da metropolitana do Ceará, como ela é mais superavitária, dá mais lucro que muitas vezes um município lá do interior, então eles fazem um balanço e fazem olha, você que contribui mais aqui com a capital, vamos investir um pouco mais lá no interior. O que as empresas privadas querem? Elas querem privatizar a capital. Por isso, se tu olhar os leilões que estão acontecendo e as privatizações do período do Temer e do Bolsonaro, é tudo capitais ou grandes cidades. O que vai acontecer como consequência para o interior ou para as periferias? Quando tu tira, por exemplo, Fortaleza, que é a grande receita, vai ter que explodir com a tarifa, inclusive dos que ficaram estatal, do interior. Por quê? Porque agora não vai ter mais a Fortaleza para fazer um subsídio cruzado. Agora tu vai ter que sustentar com os próprios interior. Essa é a consequência selvagem também. Além de aumentar a tarifa do que foi privatizado, vai explodir com a tarifa da periferia. A periferia que vai pagar mais caro. Privatizando ou não privatizando. Muito bom, Gilberto. Eu acho que está muito claro. Mas aí tem uma outra questão, que é uma questão de quem fiscaliza, quem monitora, quem avalia, não é? E você tem, assim, eu tenho uma suspeita de que o setor privado tomou conta desses órgãos de regulação e de fiscalização. Aí, a raposa fiscalizando o galinheiro não vai dar certo, né? Quer dizer, vocês têm alguma avaliação dos nossos mecanismos regulatórios de fiscalização, de acompanhamento das políticas públicas na área de saneamento? Eu acho assim, na realidade, a gente tem uma fragilidade regulatória muito grande, né, no Brasil em geral, né? A gente tem, hoje, o modelo funciona com agências reguladoras, sejam elas estaduais, a maior parte, né? Tem algumas agências reguladoras que são municipais e tem algumas agências reguladoras que são intermunicipais, né? São consórcios de municípios, né? Por exemplo, em São Paulo tem uma agência reguladora que é da bacia do Piracicaba, Jundiaí, Capivari, né? Ela vem de um comitê de bacia hidrográfica, né?
Agora, de todo jeito, né, tem uma expressão que é muito usada pelos economistas, né, que é essa discussão da captura do regulador. Né, como é que o regulador ele pode ser capturado pelos interesses privados. Né? Eu acho que em vários... Eu vou dar 2 exemplos de 2 estados que foram privatizados recentemente no governo Bolsonaro, 2 grandes privatizações, né? A de Alagoas e a do Rio de Janeiro, né? Que foram as que, enfim, tiveram maior outorga, né? Maior número de municípios, né? Maior número de população atendida. Né? Em ambos os estados, né? Tanto Rio de Janeiro como Alagoas, né? A regulação é extremamente frágil, né? No Rio de Janeiro, né, a gente tem uma agência reguladora, que é a Genersa, né, que absolutamente não tem capacidade de regular o setor privado. Ela não tem capacidade técnica, né, e, por outro lado, né, a nomeação dos diretores da Genersa, né, é feita pelo governo do Estado. Né? O governo do Estado indica os nomes que são submetidos à Assembleia Legislativa Estadual, né? Que aprova ou não esses nomes que vão para a direção da companhia. Veja bem, no Rio de Janeiro, a gente tem policial, diretor da agência reguladora, né? Isso no nosso governo agora, né? O governo, enfim, do Cláudio Castro, que é muito ligado ao governo Bolsonaro. Né? Tem policial, tem todos os tipos de pessoas que não entendem absolutamente nada de serviços públicos, né? Porque ela regula não só saneamento, mas também regula outros setores, transporte, concessão dos trens, outros setores também. Né? Mas na área de saneamento não existe corpo técnico, né, especializado na área de saneamento para fazer a regulação dos contratos. Né? A gente não tem nenhuma transparência sobre o que está acontecendo, né, na regulação dos contratos. A gente está demandando, né, o grupo de pesquisa que eu coordeno, né, junto com algumas entidades da sociedade civil, aqui o próprio Ministério Público, Defensoria Pública, a gente está há 1 ano demandando o plano de investimento da companhia que assumiu, da companhia privada, Águas do Rio. Qual é o plano de investimento? Está fazendo obras, né? Tem que ter um plano para fazer isso. Você não faz obra assim, retirando da caixinha. Né? Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem acesso a esse plano de investimentos. Né? Então, eu acho que tem uma ausência, tem uma fragilidade muito grande da regulação, primeira coisa. Uma subordinação política dessa regulação, né, aos interesses do setor privado, evidentemente, e, por outro lado, uma ausência total de controle social, né, ou seja, não existe instância de controle social, é o que deveria existir, né, deveria ter órgãos de controle, conselhos de políticas públicas, conselhos das cidades, né, conselhos reguladores, né, que pudessem acompanhar o que está sendo feito nesses contratos. Né. Isso absolutamente não existe. Né? Então, eu acho que isso é muito grave. Né? Assim, tem relatórios, por exemplo, tem um relatório da ONU, né, do Léo Heller, que é professor e que foi relator da ONU, né, durante algum tempo, né, sobre o direito humano à água, que traz justamente essa discussão da fragilidade da regulação. Né? E isso acontece em vários países. Né? Na Inglaterra, onde a privatização mais antiga foi feita ainda na época da Margaret Thatcher, né? Aumento de tarifas, exclusão de usuários que não têm capacidade de pagamento, ausência de controle, né? O órgão lá chama o Ofwat. Né? O Ofwat simplesmente não consegue controlar o que aconteceu com a privatização. Né? Então, eu acho assim que não é só um caso, né? Porque a gente, evidentemente, no Brasil, né, tem um histórico, né, de permeabilidade muito grande entre interesses públicos e privados, né? Isso perpassa a questão da regulação, né? Mas a gente pode olhar para outros países, né, que instituíram modelos regulatórios muito anteriores ao Brasil, como no caso da Inglaterra, e a gente vê que isso também não funciona. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande, né, com relação à privatização. Né? Muito bom. Quem vai trazer esse tema? Eu queria trazer uma questão, Gilberto. Eu entendi o argumento da Ana Lúcia, e eu concordo, de que há uma regulação frágil, eu diria, do ponto de vista do interesse comum, do ponto de vista democrático. Mas eu entendo uma regulação muito forte de controle do setor privado sobre esse setor público. Você concorda com isso? Olha só, as agências reguladoras surgiram
e apareceram junto da estratégia de privatizações. Se tu analisar na história da sociedade, não só aqui no Brasil, tu vai ver que no caso da água, a estratégia começou com aquele encontro da ONU lá na Irlanda, em 1992, que tem aquele documento, da qual lá eles determinaram de que a água tem um valor econômico e precisa passar a ser tratada como um negócio, de 92 para cá. Junto disso, também vem como tu regulamenta agora esse processo privado, né? Que é a criação das agências reguladoras. As agências reguladoras não é só no saneamento que tem, ela tem no setor elétrico, no petróleo, na saúde, uma série de questões. Na verdade, qual é a função? Elas se apresentam como um órgão de Estado, mas que ele é técnico e neutro, na qual o Estado, o governo, não tem interferência sobre eles. E quem tem interferência? Eles agem como se fosse um ente autônomo dentro do Estado. Mas a gente sabe muito bem que as regras que fazem o funcionamento das agências é as regras de mercado, que privilegia as empresas privadas, penaliza o povo e penaliza o serviço público. Portanto, se tu analisar, por exemplo, no caso, setor elétrico, nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que fica com a sede em Brasília. Ela coordena e regulamenta todas as 100 e tantas empresas de setor elétrico, da distribuição, da geração, da transmissão, tudo isso. Qual é o problema? Se tu analisar a fundo, ela protege as empresas privadas com 4 tipos de aumento. Porque no fundo é essa a questão. No fundo, a questão central que pega é a tarifa, é os preços e tarifas. Ela protege por um reajuste anual, por uma revisão tarifária periódica, por uma revisão tarifária extraordinária, se necessária, e pelas bandeiras. Esses 4 tipos de aumentos são garantidos para as empresas. E o que sobra para o povo? Pagar a conta. Ou seja, se tu pegar e analisar o papel das agências reguladoras, é garantir, eles têm até um nome bonito, equilíbrio econômico e financeiro dos agentes, não sei o quê. O que é o equilíbrio? Ou seja, pode ter crise, pode ser o quê? Pode se endividar, pode ter uma dívida que é um assalto. Eles jogam tudo por meio desses 4 aumentos na conta. E eu estou falando do setor elétrico porque isso aqui é exatamente o que eles estão passando a implementar agora no setor de saneamento. Muito o futuro do saneamento é o que aconteceu no setor elétrico. Muito bom. E a agência reguladora, essas agências regionais, com o tempo, eles vão fechar. Eles vão deixar só a Agência Nacional de Águas. E eles vão garantir 4 aumentos, 4 tipos de aumentos na conta da água, 4 tipos de aumento na segunda conta do esgoto, 4 tipos de aumento na conta do lixo e 4 tipos de aumento na conta da coleta da água das chuvas. E o povo vai ter que pagar 4 contas, né? Para esse negócio da privatização da água. Que é isso que está em debate e no futuro. E o que fazem as agências reguladoras? Por isso que eu tenho pleno acordo com a professora Ana Lúcia. Elas estão capturadas pelo capital financeiro, capturadas pela lógica dos banqueiros. Elas são antipopulares, elas são anti-participação popular, elas são autoritárias, elas não deixam o povo participar, porque se o povo participar, ou se a sociedade tiver que participar, isso aqui tem que ser mais democratizado. Essa que é a lógica. Ou seja, tem que ter uma reforma profunda das agências reguladoras, porque não deu certo e não vai dar, porque elas não são para dar certo. Ela dá certo para os empresários, para os banqueiros, mas ela não dá certo para o povo e não dá certo para ter um serviço público de qualidade. Olha, eu quero dizer para vocês que
Para mim foi muito esclarecedor esse papo. Infelizmente, nós já estouramos o nosso tempo. Eu queria dar uma última palavra para vocês, mas não vai dar, né? Então, eu quero agradecer muito a Ana Lúcia Brito e ao Gilberto Servinski pela importante contribuição que deram aqui. E agradecer também a você que nos assiste, dizendo, semana que vem tem mais. Obrigado.